Olá, eu sou Oswaldo Scopin de Andrade, sou mestre e doutor em prótese. Estamos aqui começando mais um episódio da Jornada da Profilaxia, do podcast Da Boca para Fora, com o nosso bate-papo de sempre entre profissionais da área de odontologia, para profissionais, para pacientes. Hoje iremos falar sobre como aumentar a qualidade da profilaxia, melhorar a forma de abordar a profilaxia com o paciente, como realizar uma profilaxia de alta qualidade, padronizada e eficiente e, consequentemente, reter mais pacientes. Esse podcast está sendo gravado aqui no espaço da Dental Kramer Experience, então fiquem conosco que vamos realizar esse bate-papo hoje com muitas dicas e curiosidades. Aproveite também e se inscreva no canal da Dental Kramer, curta e recomenda esse podcast, compartilhe se possível, compartilhe perguntas, comentários positivos e negativos, gostamos disso, por favor, tá bem? E, é claro, se possível, sempre mencionar que episódio do podcast você está tirando as dúvidas, porque já estamos na 3ª edição. As redes sociais da Dental Kramer estão na descrição desse vídeo. E para saber mais sobre o podcast, você também pode acessar através do blog da Dental Kramer, do Instagram, Twitter e Facebook. Esse podcast também estará disponível no formato de áudio em nossas plataformas e vocês podem ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music e no SoundCloud. Perfeito? Então sejam bem-vindas e bem-vindos à 3ª edição da Jornada da Profilaxia e da Prevenção. Hoje aqui com Ana Cecília Aranha. Obrigado, Ana, pela presença. E meu amigo Guilherme Barrella. Obrigado, Gui. Obrigado. Como sempre, a gente convida e eu não apresento os convidados. Eu gosto que os convidados se apresentem. Então, primeiras damas sempre. Ana, por favor. Olá. Obrigado por ter vindo. Obrigado por disponibilizar seu tempo e estar aqui com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço, uma honra participar. Você sabe, Scopin, qualquer convite seu, eu vou aceitar, tá? Então, muito obrigada, né, pela oportunidade e estar aqui junto com você e com o Gui para poder conversar de um assunto tão importante. Bom, sou Ana Cecília Aranha, sou mestre e doutora em dentística, sou formada pela FOP Unicamp, né, fiz meu mestrado lá na FOP na dentística também, então carrego um pouco da prevenção, né, e da intervenção minimamente invasiva, eu gosto muito, né, desde o meu mestrado. Fiz o doutorado aqui na USP, né, na área de dentística também, mas acabei focando bastante, né, hoje na parte dos lasers, nas aplicações de laser de alta e baixa potência, mas nunca deixei de ser uma professora de dentística. Hoje eu faço gerenciamento de um centro de treinamento, de uma clínica que é a São Paulo Dental Studio aqui em São Paulo, mas continuo nos cursos de pós-graduação da USP, tanto da área de dentística quanto da área de laser também. Legal. E você está num projeto novo de educação online também? Projeto novo de educação online, já no 4º lançamento. Que joia, caminhando aí com projetos paralelos que são muito interessantes também. Legal, vamos falar um pouco disso também, que é bem interessante para todos, tá bom? Sim. Gui, se apresente, meu caro amigo, já estamos juntos aí, já é a 2ª ou 3ª vez juntos. Gravando, boa. Um prazer sempre estar aqui. Convite seu, igual ela falou, não tem como recusar. Ele me mandou sábado à noite, desculpa que tá em cima da hora. Eu falei, se você me chamasse pra ir pra Piracicaba em cima da hora, eu ia. Eu também. É um prazer estar aqui. Super legal esse projeto da Jornada da Profilaxia. Eu sou o Guilherme Barrella, eu sou mestre especialista em periodontia. E a minha família inteira de periodontistas, então eu brinco que a pério tá no sangue, desde a época da faculdade, iniciação científica, sempre focado na pério, na prevenção, então muito legal esse projeto e acho que vai ser um bate-papo bem legal. Legal, que joia. Perfeito. Nos outros podcasts, a gente, só para localizar o que a gente, mais ou menos a ideia nossa, a gente falou bastante sobre técnica. E no 2º episódio a gente conversou bastante como, não vou dizer monetizar, assim, usar a palavra termo, como valorizar a profilaxia do ponto de vista que tem uma valia, que vale a pena para o dentista, que vale a pena para o paciente, e que todos vão dizer, saiam de uma certa forma ganhando alguma coisa. Essa foi a ideia. E hoje a gente queria conversar um pouco com vocês, por quê? Guilherme, tecnológico pra caramba, uma nova geração de dentistas que já é quase que um nativo digital e já vem de uma família de dentistas de prevenção, ele vai contar um pouco a história depois. Você, Ana, que hoje é uma referência
no Brasil e fora do Brasil, pesquisadora, é uma das pessoas que eu mais respeito, uma das aulas que eu mais gosto de assistir, porque sempre tem informação nova. Isso é novidade para muita gente. Talvez acho que muita gente que esteja ouvindo esse podcast, ou vendo a gente no YouTube, não tenha noção do que é a prevenção hoje em termos de tecnologia e ciência. Eu costumo separar tecnologia e ciência. Eu costumo dizer que ciência é o que traz a tecnologia, seria o moleque que está lá desenvolvendo o software, essa seria a ciência. E a tecnologia é você pegar o iPhone, que parece que veio do nada, mas teve alguém que desenvolveu. Então por trás você não vê. Então eu uso mais ou menos essa analogia para dizer ciência e tecnologia. Você, uma clínica cientista. Como você vê essa ligação hoje da tecnologia, que seria a aplicação clínica dessa profilaxia, da prevenção, e você pode entrar em qualquer área aqui do seu conhecimento, e do que a ciência está trazendo, e como a gente pode hoje ligar isso com essa quantidade de informação que vem em mídia social, que vem em pesquisa científica. O Brasil é líder hoje, um dos líderes, né, em publicações científicas. Passa uma resenha do que você está vendo nesse momento de explosão de tecnologia e ciência. Bom, na verdade você começa dizendo que isso é uma novidade, né? Que a profilaxia, a gente está falando aqui de um procedimento, né, que está muito ligado a gente fazer prevenção, mas na verdade não deveria ser uma grande novidade, né? Boa, então acho que a gente começa a pensar aí em rever um pouco os conceitos de o que a gente está ensinando dentro das universidades, né? Como que está sendo a formação dessas novas pessoas. Então não tem nem como a gente pensar ainda em tecnologia, né, em ciência, se a gente não pensar em quem está por trás de tudo isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é na valorização da nossa profissão, né? A gente está vendo aí demais tratamentos que muitas vezes não são necessários de serem realizados. A gente recebe, né? Eu como clínica, como você falou, eu tenho estado muito mais na clínica hoje, recebendo pacientes que realizaram tratamentos que não eram o planejamento, que não eram necessários, que não eram indicados, né? E que voltam para pedir quase um socorro, né, pra gente falar, olha, eu quero voltar para saúde, eu quero o equilíbrio de saúde, eu não tenho hoje, eu acabei buscando um pouco mais de estética e eu preciso voltar para a saúde. Eu acho que a formação hoje dos nossos recém-cirurgiões dentistas está perdendo um pouco disso. A gente tem que voltar à formação básica. Nós somos promotores de saúde, né? E não é porque só trabalhamos dentro da boca do paciente que estamos só ligados, né, e vamos trabalhar só com isso. A gente tem que ampliar um pouco mais o nosso conhecimento. Então, fazer mapeamento de paciente, acolhimento do paciente, aí sim, aí depois que a gente vai pensar, vamos pensar na tecnologia, o quanto que ela pode realmente trazer benefícios para a gente, isso é indiscutível, né? E você, hoje, assim, você acha que a ciência, em todas as áreas, a gente que veio de formação, faculdade, a gente ler um artigo científico e interpretar ele não é fácil. Não é fácil. Assim como escrever não é fácil, fazer pesquisa não é fácil. A ciência, que eu chamo a ciência pura, ela é difícil. A gente que dá aula, você deu aula há anos em graduação, pós-graduação, você vira a chave, né? Quando você vai falar para graduação e para pós-graduação. Com a quantidade de informação que tem hoje, é muita inverdade dentro dessa bolha que a gente vive. Vou dizer bolha porque é bolha odontológica, tá? Não vou entrar nem em outras áreas, botânica, etc. Vou entrar só em odontologia. A gente vive numa bolha da odontologia. O que você acha? Como que você, se você tivesse uma varinha mágica, o que você pegaria da ciência e colocaria para o clínico? Ótimo. Eu vou falar para você que durante 17 anos, né, que eu estive dando aula na graduação e na pós-graduação, fazendo muita pesquisa, publicando demais, eu sentia que aqueles artigos que eu publicava naquela revista que tinha um fator de impacto super alto, se perdia. E a partir do momento que eu começo a sentir, talvez a pandemia trouxe, né, essa possibilidade do online, da gente poder falar mais para as pessoas, a própria rede social. Eu não estou na rede social faz 10 anos, eu estou em redes sociais faz pouquíssimo tempo. Então, eu começo a perceber que a gente tem que começar a falar mais e apresentar de uma forma mais palatável para o clínico os resultados que a gente tem, porque eu sempre tive a
né? Talvez o sonho ou aí das ideias. Meus projetos sempre tiveram um foco clínico. Então, todos os meus alunos, eu nunca peguei vamos testar aquela resina que um dia vai para o mercado, ou será que vai? Não, a gente testava protocolo clínico. Então, a grande maioria dos meus projetos eram projetos de ensaios clínicos e que dão muito trabalho. Iam para revistas excelentes, mas a informação não chegava no clínico. Então, a partir do momento que você começa a usar até as redes sociais, e aí a gente tem que olhar o lado positivo da rede social, de você trazer aquela informação importante para e a gente estava falando da formação deficiente, talvez hoje, né? A quantidade de cursos de odontologia, a quantidade de cirurgiões dentistas novos que estão sendo aí jogados no mercado semestralmente. Então, é uma forma de ir a favor da informação correta, baseada em evidência científica, né, que a gente possa ampliar esse conteúdo. Então, eu falo que é uma luta, às vezes, inglória, porque a gente cansa, né, de falar e de trazer as informações corretas para o público, mas eu acho que a gente não pode parar. Né? A partir do momento que a gente para aquela outra vertente aí da fake news ou da informação que distorce muitas vezes até o próprio artigo que você publicou, Perfeito. vai esmagar, né, as pessoas que estão tentando falar a verdade, valorizar também a própria odontologia, né? A gente tem que trazer. Eu adoro odontologia, eu gosto muito. Né? Eu sou muito feliz, não precisa nem falar, né? Então, eu quero valorizar e falar da boa odontologia, mas para mim a odontologia começa com a base dela, o alicerce dela ali ainda é a promoção de saúde, é a gente poder ensinar o paciente a técnica de escovação, como o Guilherme vai falar. Eu quero falar para o paciente e buscar equilíbrio. Para mim, o meu maior sonho, eu ainda estou conseguindo trabalhar nisso recentemente na clínica, do paciente voltar e não ter nada para tratar. E eu vou só conscientizar ele muitas vezes, né? Porque ele muda ali estilo de vida, então eu vou falar um pouco de dieta, a gente vai falar, né, do como que o paciente está naquele momento, mapeando aquele paciente e trazendo a profilaxia, a prevenção para aquele paciente. O paciente começa a te respeitar muito mais. Porra, eu tenho paciente meu que me pergunta que médico que eu vou. Que, tipo, que médico que você vai? Que cardiologista que você vai? Muito. Tipo, nem porque... Mas porque confia em você. Exatamente. Você sabe que, assim, ao momento que você fala alguma coisa, as coisas fazem sentido. Por exemplo, a gente estava até comentando algumas coisas que muitas vezes beiram um absurdo. Mas, assim, o leigo, ele acredita naquilo. Se ele gosta daquilo. Tipo, se aquilo faz bem para ele. E as pessoas, muitas vezes, elas não entendem, né? Por exemplo, a gente... Você falou um ponto aqui, da marquei aqui. Lado positivo de mídia social. Ele é positivo quando você aprende a buscar, né? Mas não é assim no PubMed. Em PubMed, para quem não sabe, é um banco de dados, é como se fosse um Google de artigo científico. Quando você busca alguma coisa num PubMed, você também tem que saber. Não é tudo que tá lá que é bom. Exato, não é tudo lá que vai ser útil. Uhum. Mas acho que eles não estão nem aprendendo o que é PubMed hoje em dia. Muita gente nem sabe, né? Não sabe, mas talvez essa varinha mágica que a gente tivesse seria. Acho que no GBPD teve um congresso, a Ana estava, a Ana a gente ministrou uma palestra lá. E daí na hora da discussão foi perguntado. Eu tava falando de oclusão, perguntaram: oclusão é muito difícil de ser dado na graduação. Não deveria mudar a educação da oclusão? Eu falei, deveria mudar a educação, devia ter um restart do currículo. Não é só a oclusão, a anatomia. Hoje, tipo assim, quando você vai falar de laser, ela dá aula de uma das referências mundiais, ela fala de inflamação, ela fala de biologia, ela fala de física. Tudo isso daí é área básica. E assim, você vai explicar uma física para uma pessoa, entendeu? Você não precisa ser um físico, mas você precisa entender básico. A tomada de decisão sua de algumas coisas são coisas simples que não são mais comuns pra gente. Talvez seja isso, Gui. Talvez as pessoas não sejam estimuladas a procurar no lugar certo. Na verdade, também a rede social é algo muito mais superficial. A gente está falando do PubMed, que é muito mais profundo. Se as pessoas não sabem o profundo, né? Então chega no raso ali, elas vão buscar. Mas a varinha mágica é para aquelas pessoas ensinar para as pessoas buscar referências.
Então, vê um pouquinho do histórico, vê um pouquinho da formação dessa pessoa, né? Procura saber um pouco mais. A gente... E o seu perfil, você viu nos anos de docência, de graduação, uma mudança nos últimos anos do perfil do aluno? Nitidamente, nitidamente. Os jovens são muito mais ansiosos, mais imediatistas, eles não querem ler, eles dificilmente interpretam dados, né? E algo que preocupa, eu falo, preocupo isso com as minhas filhas hoje em casa. Então, eu tenho 2 filhas, né, pré-adolescentes, em que muitas vezes a leitura para elas é algo que cansa, é algo que não chama tanta atenção. Mas eu falei que eu não vou ainda desistir, né? Eu sempre vamos fazer visitas à loja, a livrarias, podem escolher o que vocês quiserem ler, porque a gente tem que estimular. E da mesma forma que eu estou falando, eu estou estimulando dentro da minha casa, as minhas filhas, eu preciso fazer isso com os meus alunos, eu preciso fazer isso, mesmo que seja dentro de redes sociais, com um seguidor que eu nunca vi na vida. Mas que sabe que muitas vezes eles estão se inspirando em você. Da mesma forma que o seu paciente pergunta qual que é o seu médico, né? Eu tenho pessoas que me seguem que eu nunca vi, mas que me fazem perguntas que são muito interessantes. Que tem um protocolo inteiro de trabalho baseado no seu e às vezes você nem sabe, né? Exatamente, exatamente. E aí que buscam informações e buscam conselhos muitas vezes. Ah, que curso que eu vou fazer? Olha, vai fazer isso, faz aquilo, estuda. Então é uma forma de você mostrar, né, naquele perfil que para mim ainda é estranho ter tantas pessoas ali que te seguem, você chegar num congresso, uma pessoa que quer tirar foto, mas que você acaba sendo uma inspiração para elas, né? E se você puder mostrar esse lado positivo aí de rede social, eu acho que eu não vou cansar de fazer isso. Confesso que tem dias que eu olho e falo, eu acho que eu vou tirar o pé aqui, né? Mas tá tudo bem, né? Eu acho que são ciclos. Aí tem dias que a gente tá mais cansado mesmo e que a gente se aborrece com algumas coisas, mas faz parte. Acho que redes sociais faz parte. Infelizmente, a gente não vai lutar contra. E você percebeu essa mudança? Você tem mais ou menos uma data, assim? Porque, assim, é tempo pra caramba que você tá na graduação. Você teve um momento que você viu alguma coisa que deu um sinal que aquilo lá talvez fosse uma mudança drástica? Você viu isso ou foi aos poucos? Você teve Poxa, eu não consigo me lembrar, assim, de uma data. Eu lembro que na especialização eu tive uma aula com o Márcio Cassati, vocês conhecem o Márcio, a Suzana. Claro, e a aula era odontologia baseada em evidências. A gente, que aula chata. E ele dava muito essa aula e falava dessa aula e falava. E desde esse dia que eu aprendi, né? E que a gente tem que ter evidência, que tem que ver tudo isso. Só que hoje em dia eu acho que as pessoas não têm mais essa aula. Odontologia baseada em evidência. A evidência é a mídia social. Então, por isso que eu acho que quem faz trabalho sério e quem faz pesquisa e quem faz tudo isso tem que divulgar para as pessoas que não têm esse acesso a essa odontologia baseada em evidência, que a gente seja, tô falando a gente, mas que vocês sejam, né, as evidências das pessoas que não têm essa procura em PubMed nada que vão ver no Instagram, mas vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim. Então acho que é papel de quem trabalha direito divulgar isso para todo mundo, né? E assim, uma coisa que você falou, eu acho que gostaria que você compartilhasse aqui, porque eu achei muito interessante. Sua mãe não trabalha mais, periodontista. Conta a história da aula, que eu achei uma coisa... achei uma coisa muito interessante, assim, um relato que eu vou falar pra você... Não, interessantíssimo, até para ser replicado agora. Sim, lógico. Eu fiz faculdade em São Paulo, eu passei em Campinas também, não fiz porque eu queria trabalhar com ela, eu queria fazer estágio com ela. Então, eu saía da faculdade desde o primeiro dia, ia para a clínica dela e ficava lá. Isso foi até bom porque os pacientes meio que não me viram me formar, eles sabiam que eu estava lá dentro e não teve, o Gui e tal, parecia que eu era formada há mais tempo e tal. E ela, desde sempre, ela meio que obrigava os pacientes. Ela era meio brava, assim, ela obrigava mesmo a fazer uma aula de escovação. Chegava lá, a primeira coisa, passava numa consulta inicial, sondagem, preencher periograma e tudo isso e tal. Ela falava, bom, nós vamos agendar uma aula de escovação e se você não fizer essa aula de escovação, eu não vou te tratar. Ela falava assim pro paciente, como assim, não sei o quê. Periodontistas são bravos, né? Então, que legal. Aí ela falava, aqui é para você, é uma condição para você tratar comigo, é fazer uma aula de escovação. Porque o que eu pretendo é cuidar da sua boca inteira e o trabalho é 50% meu e 50% seu. Você vai e outra, aula de escovação presencial. Presencial, não online. Não online. E aí o paciente meio que assustava, né? E aí ele marcava uma aula de escovação. E na época era dada primeiro por ela, aí depois que ela já era formada há um tempão tal, ela treinou muito bem a TSB dela, que trabalhou com ela há 18 anos, e ela dava aula.
E eu acompanhei todas essas aulas. E no começo era aula, tipo, com desenho de revista. Desenho da PCD, da revista da PCD e tal, porque não tinha PowerPoint. E ela nunca gostou muito de computador, ela nem sabia fazer uma aula no PowerPoint Keynote e tal. E aí eu que fiz a primeira aula digital, né, que a gente fez. Então a gente colocava o laptop, não tinha tela grande nem nada. E aí eu comecei a dar aula de escovação, e eu dava aula de escovação para todos os pacientes. E a hora que eu me formei, ela falou: filho, agora eu vou te passar os pacientes. Eu falei: nossa, show, legal, para você fazer as aulas de escovação. E, pô, mãe, sério, aula de escovação e o resto todo? Ah, não, você vai ver que assim você vai conquistar os pacientes. E era uma aula de 1 hora de aula de escovação, um slide, lógico que não era uma aula científica, era uma aula pro paciente, falava do bichinho, da bactéria, não era sobre AA, PG, nada disso. Isso é genial, cara. E a gente corava a bactéria, ensinava a passar fio dental na boca inteira, pedia pro paciente não escovar o dente antes da aula, e fazia aula de escovação com ele. E até hoje os pacientes falam: meu, eu lembro daquela aula de escovação que você deu. E até hoje eu falo na minha primeira consulta, igual você falou, eu falo para os pacientes: o meu objetivo é te tratar uma vez só. Chegou aqui, eu vou te tratar tudo que você precisar. Nós vamos fazer implante, pério, endo, o que precisar. Nossa, você vai A precisar... hora que acabar, você vai continuar aqui pro resto da vida, para vir fazer profilaxia. Que legal. E você nunca mais vai ter problema. Se você seguir tudo, lógico, tem acidente, tem emergência, quebrou um dente. Mas sabe que é enfim, legal mas... isso, cara? Isso é uma mensagem para quem tá ouvindo, é uma coisa importantíssima. Veja, isso é educação, né, Ana? Isso é educação. Isso é educação. Você não tá simplesmente intervindo na pessoa, você tá educando ela. Sim. Porque prevenção, o que que é? É você agir onde precisa e educar, porque eu costumo sempre dizer pro meu paciente, quando, por exemplo, paciente com bruxismo, se eu indico uma placa, muita gente fala assim: ah, o paciente vai usar placa? Você fala: não sei. Mas você vai num cardiologista, o cardiologista fica ligando para você: você tá tomando remédio para pressão? Ele te dá a receita e você precisa fazer aquilo. Você não, essa é uma, então, mas aonde você estimula a pessoa mentalmente? Educando. Sim. Então, se você explica pro paciente, se chega hoje um paciente, até agora é sobrepeso, né? Não pode falar mais obesidade, tô tomando cuidado com o termo. Pessoa com sobrepeso, apneia, fumante, diabético, tem dificuldade para dormir e vem com bruxismo no teu consultório. Não vai ser a placa que vai curar esse paciente. Então, tipo assim, quem vai falar isso para ele? Tem que ser você. Exato. E aí entra, né, a gente conhecer o paciente, porque como que a gente sabe que ele está com sobrepeso, que ele está tomando a medicação, que ele não está dormindo bem de noite, né? É conversando com o paciente. É por isso que essa primeira consulta é tão importante, a gente poder mapear o paciente. É a consulta, É a né? consulta. Que as pessoas falam: ah, primeira consulta, marca 20, 30 minutos. Não. Muitas vezes a 1h30, gente vai ficar 1h30. né? Às vezes a gente vai passar 1h40, vai atrasar o paciente seguinte, porque eu preciso mapear o paciente, eu preciso conhecer o que ele faz, o que ele come, como que é o estilo de vida dele. Viu? Já porque a aproveita, partir já desse entra momento, nessa. Você fala um pouco disso daí, vai. Eu falo muito disso. Você fala né? bastante de primeira consulta já há um tempo. Você fala muito do diagnóstico, vamos dizer, precoce de doenças. Uhum. Não só da doença cárie, mas da doença não cariosa. Então, fala né? um pouco do assim, Na verdade, assim, uma das minhas linhas de pesquisa principais é trabalhar com paciente com hipersensibilidade dentinária. E ao longo de muitos anos... Que é uma incidência... altíssima. Né? Nas últimas décadas a gente vê, né? E outro dia eu peguei no PubMed, até entrei para ver a quantidade de trabalhos que tem nos últimos 20 anos. É algo assim, o gráfico ele faz uma curva ascendente, porque as pessoas cada vez, né? Talvez a hipersensibilidade seja um nicho de mercado, né? Como a gente estava conversando. Repete isso, fala de novo. A hipersensibilidade é um nicho de mercado. Por que será que existem tantos cremes dentais dessensibilizantes na farmácia, no supermercado hoje? Perfeito. Por quê? Então, a gente tem que estar atento a esse paciente. Só que o paciente que chega para mim e fala... Primeiro ele fala: eu tenho cárie. Hoje ele não tem nenhuma cárie, ele tem uma boca completamente saudável, só que ele tem hipersensibilidade. Ou por uma recessão gengival, ou por algum tipo de desgaste. E aí aquele paciente, ele chega porque ele quer tratamento. Só que ao longo desses últimos muitos anos que eu tenho trabalhado com pesquisa, eu não trato hipersensibilidade, seja com agente dessensibilizante, com laser, que eu faço muito, mas eu tenho que conhecer o meu paciente, eu tenho que remover causa.
Eu tô falando aqui um exemplo de hipersensibilidade, mas na verdade é para tudo. Se eu não remover causa do meu paciente, aí que ele vai ficar voltando e eu vou tratar. Ele volta, eu trato. Volta, eu trato. Não. Eu quero manutenções preventivas desse paciente. Então, por trabalhar muito, né, com esse paciente que chega com muitas necessidades, e muitas vezes não sou eu que vou tratar esse paciente. Então, é um paciente que tem um refluxo. Eu tenho hoje uma gastro que eu encaminho todos os meus pacientes. Outro dia ela me ligou e falou assim, acho que vou fazer o contrário. Agora eu vou mandar os meus pacientes para você. Porque eu tô começando a abrir a boca dos meus pacientes. Eu falei, mas você não abria a boca dos pacientes, né? Ela falava, a gente abre, mas eu não enxergava o que você tá me mostrando. Porque os pacientes que estão chegando aqui, que falavam, não, ela pediu para fazer uma endoscopia, para fazer uma avaliação, mas eu não tenho refluxo. Que E legal, ela vai que olhar legal. e Todo mundo vê fala que tem isso, eu não refluxo. tenho Muito legal, refluxo. muito legal. Exatamente. Porque a gente também estamos aprendemos a fazer perguntas muito passivas para o paciente. E aí, Guilherme, você tem uma dieta ácida? Não, Não. Não sei nem o que é ácido. mas você gosta de café muito. 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 Nossa, você E toma vinhozinho? vinho. Ah, eu tomo quase todos todo os dia, dias, um botar assim. pouquinho. Ah, mas eu faço shot de limão de manhã. E eu, nossa, faço jejum intermitente, mas aí eu como uma salada, coloco bastante vinagre. Né? Então, o paciente ele não tem essa informação. Então, nesse momento, a gente precisa avaliar todo esse paciente, ver qual é a necessidade dele. E muitas vezes eu vou ter que ter ação multiprofissional. Boa. E não é fácil. Às vezes um paciente aquele super ansioso, que, né, chega no consultório e fala, ó, já tô suando frio, eu já não gosto de vir aqui, eu tô com pouco tempo, eu tenho uma reunião agora online, posso usar com a sala do lado, porque daqui 15 minutos eu preciso entrar. Eu falei, o cara tá a 1.000.000 por hora, né? Já veio com roupa de ginástica, porque depois ele acabou de correr. Então, a gente começa a ver, fala, Você vê o olha, perfil, vamos né? sentar, vamos conversar. Então, se a gente tem essa proximidade hoje com o paciente, a gente não tem isso com o médico? Claro, Eu tem, adoro ir sim. no médico, o médico me coloca Faz no a colo, consulta, sabe? né? E tratar, e perguntar se tá tudo bem. É a mesma coisa. Só que a gente está se perdendo muito na odontologia com tratar e falar, então abre a boca do paciente, tem aqui 2 resinas para fazer, faz a resina, tchau, vai embora. Ah, tá bom, não, esse paciente precisa de vamos pensar, não tem nada, tem uma profilaxia só para fazer. Mas faz aquela profilaxia rápida, não explica para o paciente, não explica como escovar, não fala qual creme dental que ele precisa utilizar, não dá nenhum feedback para esse paciente, ele vai embora. E o que vai acontecer? Ele se prende a você? Não. Ele vai no outro, porque ele fala, eu vou escutar outra opinião. O que eu mais gosto de ouvir dos Né? pacientes é, caramba, eu nunca tinha ouvido isso. Ninguém nunca me Muito, falou isso. A hora que fala muito. isso, a hora que eu passo fio dental, eu pego fio dental e passo Sim. na boca do paciente. Abraço para um lado, abraço para o outro, entra no suco, gengival. Nossa, ninguém nunca tinha me explicado Explicou como que isso. passa É fio incrível dental. isso, né? Nessa você já conquista ele. Exato. E continuando nessa história da primeira consulta e um pouquinho mais da hipersensibilidade, que é bem interessante. Hoje, tem uma linha de pesquisa de tratamento, certo? Uma Uhum. coisa muito ampla. Protocolo pronto já. E o Sem nicho funcionar. de mercado hoje, até para o dentista entender. Isso é um pacote de serviços seu ou é algo embutido dentro de um... Como você expõe isso hoje? Você pode compartilhar com a gente? O que eu acho interessante é assim, não assim até o protocolo em si, mas a exposição. Porque eu achei interessante, por exemplo, assim, é lógico, a gente gosta da primeira consulta, mas assim, se eu fosse lá em você, como que seria a primeira consulta? Tá. Para eu entender como... Só pra, pessoal, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade, Ana, o que eu vejo é o seguinte, eu sempre falo que assim, primeira vez que primeira curso que todo mundo deveria fazer era comunicação, porque a gente precisa comunicar com as pessoas. Sim. De alguma maneira. Você fala, você tem que se comunicar. E assim, essa primeira consulta as pessoas têm dificuldade. Assim, como que você fala, entendeu? Porque o paciente, a gente tá acostumado, o paciente, tô com dor de dente, você olha o dente. Ah, tá sensível aqui, você olha, tem retração. Ou tem, né? Tem tártaro. Você só fala aquilo que é... Como que você aborda a hipersensibilidade num paciente nesse cenário que você disse? Livre de cárie, desgaste dental, algumas áreas de recessão e uma hipersensibilidade insuportável. Insuportável, que o paciente tem que pedir para desligar o ar-condicionado da sala. Isso. Né? Que fala que não pode ir na montanha da Disney, ele abre a boca e na montanha russa e dói. E dói, exatamente. Bom, primeiro assim, todos os pacientes na clínica, né, para uma primeira consulta, a gente segue um protocolo muito estabelecido, né? Não só protocolo fotográfico, faz o escaneamento de todos os pacientes,
né? Para começar. Então, ele vai preencher muitas vezes uma ficha de anamnese antes, né? Que ele recebe, alguns fazem, outros não, né? E a gente já vai começando aí a olhar o paciente inicialmente. Nessa primeira consulta, quando eu faço, aí eu já estou na cadeira com o paciente, eu gosto muitas vezes de levar o paciente, às vezes até para o escritório, tá? Se não fui eu que fiz o protocolo fotográfico, tem algumas das estagiárias que fazem isso, ou mesmo o próprio escaneamento, né? Eu gosto de fazer, eu gosto de ter esse contato, não gosto de dar para outra pessoa. Esse paciente é meu, ele vai ficar comigo, então eu faço tudo isso. E aí depois a gente vai sentar para conversar. Olha, né? Eu vou mostrar para ele, posso abrir ali o computador junto com a tela e mostrando para ele. E quando é um paciente de hipersensibilidade, eu tenho que explicar para ele que eu vou tratá-lo. Porque ele chega com uma ansiedade de ir embora com dor zero. E eu também não posso tirar essa expectativa dele, né? Porque senão o que ele vai fazer? Ele vai procurar o dentista da sala do lado, porque ele fala, eu quero um tratamento. E aí, nessa hora, a gente vira o professor. Não tem jeito. Né? Então, eu falo que aquele consultório ali, ou escritório, vai virar uma sala de aula. Então, já estou munida ali de livros, de material, de trabalhos, para de uma forma muito rápida também, não fico lá estendendo tanto para aquele paciente, né? Mas mostrar para ele que, na verdade, existe uma causa. Conta, né, disso ou daquilo. Então, na sexta-feira passada, a última paciente, né, que eu atendi, na hora que ela fez a lateralidade, a gente já via que o pré-molar dela tocava ali, aquele pré-molar tinha uma lesão. Ela fala, insuportável. Bom, então vamos lá, pega o espelho, mostra para o paciente, fala, olha o que está acontecendo aqui. O normal, né, o que deveria estar acontecendo com você é isso, mas por conta de desgaste, olha aqui, ó, você não tem a ponta do seu canino, olha o seu pré-molar, então isso aqui desgaste ao longo do tempo. O que você faz? Ela como chama, personal trainer de um grande clube aqui em São Paulo. Já fez triatlon a vida inteira. Então a gente vai começar a conversar. Só que o paciente, de repente, ele para e olha e fala, puxa, mas ninguém me perguntou isso. Ninguém me perguntou como que eu durmo, qual que é a minha qualidade de sono. Ninguém me perguntou se eu tenho uma alimentação mais ácida, se eu tomo muito isotônico. Então, recentemente, a gente fez um trabalho mostrando aí capacidade de tampão e acidez de vários alimentos. Isotônico é um problema. Os grandes vilões, depois eu posso contar quem são os vilões, né, da alimentação. Boa, interessante. Mas isotônico é um problema. O trabalho da Andrea Tolentino, que é especialista em odontologia do esporte, trabalha comigo. E hoje todo paciente também faz esporte, tá? Então a gente olhar, né? Não precisa ser atleta. Até aquele que mente, né? Fala, não, eu faço uma vez. Exato. Então aquele que vai 2 vezes, né? Eu brinco, eu faço pilates. Eles falam, isso não é esporte. Eu falo, é esporte sim, isso é exercício, né? Eu também travo ali na hora de fazer alguma força. Então eu tenho que começar a conversar com esse paciente e mapear. Então eu sigo muitas vezes, assim, pensando em mecanismos. Então eu vou falando de erosão, eu tô falando de alimentação ácida, eu pergunto se recentemente foi a alguma consulta com gastro, se já fez algum tipo de exame, né? A gente vai mapeando aquele paciente que muitas vezes numa primeira consulta talvez não seja interessante. A partir do momento que eu preciso tratar esse paciente, aí essa é uma primeira consulta, eu vou marcar uma nova consulta porque eu tenho um protocolo, esse meu protocolo tenho pelo menos umas 3 sessões ali com ele. E aí eu vou explicando como que funciona esse protocolo, porque eu vou associar tanto agentes dessensibilizantes neurais quanto obliterador. Eu não pulo etapas desse protocolo. Isso está no seu livro, né? Tá bem descrito no livro também. E esse protocolo associativo, não necessariamente você precisa do laser. Então tem gente que fala, mas eu não tenho um laser de alta potência, eu não tenho um laser de baixa. Laser de baixa, acho que as pessoas hoje precisam ter um laser de baixa. Ele ajuda demais. Concordo. O laser totalmente. de alta, ele está ganhando aí espaço, né? As pessoas estão fazendo planejamentos para investir no laser de alta. Eu acho fantástico. Claro, eu sou muito suspeita para falar. Mas você pode conviver muito bem sem um laser de alta potência ali do seu lado. Mas o laser de baixa, não. Ele precisa ter, ele ajuda demais. E assim, não é um custo elevado mais. Não, exatamente. E o retorno é espetacular. Retorno muito rápido. O retorno que você tem ali desse investimento é muito, muito rápido. Né? Então, eu vou mostrar para o paciente que eu vou fazer o laser de baixa potência, vou utilizar nitrato de potássio, depois eu vou passar para o obliterador, e aí eu vou usar o laser de alta, tem um resultado imediato, sim, excelente. E eu quero longevidade. Eu quero que esse paciente volte dentro de 6 meses para fazer uma nova consulta comigo, que ele fale, agora eu estou começando a voltar com a dor. Só que eu explico nitidamente, eu falo, não adianta eu tratar você se eu não tirei a causa. É simples de explicar para o paciente. Eu falei, por que você tem dor hoje? Então, essa paciente de sexta-feira, hoje eu pedi para minha secretária mandar uma mensagem para ela. Falou, olha, como que você tá? Ela, melhorei muito.
Por quê? Porque eu mexi na oclusão ali da paciente. Acrescentei um pouco de resina, não precisei fazer nenhum tipo de ajuste, acrescentei um pouco de resina, que eu já vi que eu tirei o pré-molar dela de contato ali. Pronto. Mas eu fiz a dessensibilização também, porque ela também estava ansiosa. E o paciente também quer isso. Eu não posso tirar a expectativa dele de falar, puxa, eu vou embora com dor. Eu vim aqui, entendi, mas eu tô indo embora com dor. Né? E vou falar assim, ó, pra quem não conhece, o livro dela é excepcional. Na verdade mesmo, eu gosto muito. Obrigada, eu agradeço. É um manual mesmo. É um manual. Tipo, hoje, se pegar qualquer dentista aqui, pra quem já tem experiência e quem não tem, tipo, tem que ter. Tipo, o livro da Ana, o livro do Eduardo Dias, sabe? São livros, assim, de farmacologia básica, na verdade. Quanto que as pessoas estão precisando entender de áreas básicas de novo, né? A gente chega para as pessoas hoje e pergunta que anestésico se aplica no seu paciente, as pessoas não sabem. Que técnica que você usa, não sabe. Indicação, né? A minha ideia é de fazer um livro para o clínico. E que eu pudesse mastigar um pouco as informações, baseado em evidência, você trazer a literatura junto, mas que fosse um guia, realmente. E não existia nenhum livro. E você conseguiu. Isso. E eu tinha uma dificuldade, falava, puxa, mas eu pego esse livro, e eu acho que durante toda a minha formação, né, estudando os lasers, desde quando eu saí da FOP e cheguei aqui na USP, eu procurava uma literatura que eu não achava. Eu falei, bom, então eu vou fazer. Eu tô num momento agora que eu posso fazer um material. Olha, adorei essa história, né? Sim, essa sequência de dessensibilização. Porque olha que interessante, ó, eu imagino o paciente perfeito chegando, perfeito que eu digo, você fazendo todo o protocolo correto, todo atendimento, educação, a pessoa cria a concepção sua do que você faz, você diz 3 sessões. E a partir daí você age, né? Lógico que aqui você pode agir de alguma maneira. Então a pessoa já está entendendo que aquilo lá não é algo simples, é algo que requer cuidado profissional. Porque você concorda também, tem um lance de mídia. Você é guiado por, hoje, não posso falar o nome aqui de nenhum artista, mas hoje a artista baiana que canta música legal, ela tá fazendo a propaganda do shampoo X. Amanhã ela faz do Y, depois do Z. Tô dando um exemplo, isso pro leigo. Você entra na farmácia hoje, a marca X tem o creme dental A. Daí o ano que vem ele tem o B. E você, a tendência sua, não tem um estudo que mostrou se tá escrito whitening no creme dental, vende mais? Vende, muito mais. É inconsciente, coletivo das pessoas, né? Fica no coletivo da pessoa. Então, as pessoas hoje, elas entram no fluxo, né, de mídia social. Não é só mídia social. É dentro do marketing da farmácia. Das empresas, da farmácia. Você entra dentro, você acaba sendo levado. Hipersensibilidade, como isso todo mundo tem. Sim. Se não tem hiper, tem sensibilidade. Algum tipo de sensibilidade tem. Então, o ponto é assim, olha que mercado gigantesco para o dentista. Olha que benefício para o paciente ser orientado de forma adequada. E é pouco explorado, né? Sim. Pouco explorado. Hoje eu já recebo a mensagem do meu paciente assim, eu tô precisando voltar para fazer mais uma dessensibilização. Mas sei lá, 6, 8 meses depois. Eu falei, mas tá na hora de você voltar. Você não tinha feito agendamento? Olha que interessante. A dor faz a pessoa voltar. Voltar. Ó, que legal, interessante. A gente sabe que não é permanente, que ela vai continuar tendo uma alimentação ácida. Eu não vou proibir o meu paciente de fazer aquele shot de limão, de tomar o isotônico. Mas eu vou direcionar esse meu paciente para falar, olha, então depois que você fizer o shot de limão, faz um bochecho com água. Tá tudo certo, tá tudo bem. Né? Depois que você tomar o seu isotônico, ou tenta não tomar 5 isotônicos no dia. Sim. Toma 1 depois do seu exercício. Perfeito. Não tem necessidade. Muitas vezes ele não sabe. Ele fala, mas é igual suco. Não, não é igual suco. Você já sabe qual é a composição. Hoje em dia é saúde, né? Aí um monte de gente fala, você toma muito refrigerante? Não, parei. Agora eu só tomo água com limão espremida. Isso, porque eu sou saudável. E o dente... Não, isso tem uma outra pesquisa aqui feita no Brasil mesmo, da quantidade de açúcar ingerida somente em suco, né? Suco. O suco deve ficar triste eu chamar de suco. Essas coisas de caixa que vem. Sucos industrializados, né? Cara, impressionante a quantidade de açúcar eles que tem. São realmente, principalmente, hoje a gente pega suco de uva integral, que a criançada adora. Minhas filhas, por exemplo, adoram. Mas não só a quantidade de açúcar, mas a acidez também. Né? Tava na lista minha do refluxo para não tomar. Porque a gente, não, e é bom, né? Sim. Porque assim, é uma coisa, você acha que é saudável,
E achar Tipo, que é saudável, porque é orgânico, né? E Mas- não é. tem quantidade, né? Não, mas tudo também é frequência. Ah, se minhas filhas tomarem um copo ali por dia, tá tudo certo, né? Mas tem gente que acaba tomando É que tem um a padrão, né, garrafa, das pessoas saudáveis hoje em dia. Lá no consultório chega paciente que é muito saudável, assim, fisicamente. Eu tenho certeza que ele vai ter Não é problema na problema. boca. Mas o mais saudável é Boa, aquele é. que. Porque ele é, acorda, é o shot da saúde, né? Que eles chamam do shot da saúde, shot da imunidade. Gengibre, água, limão. Aí depois ele escova o dente com uma pasta clareadora, porque ele é saudável, ele quer ter o dente branco. Ou ele escova com a pasta vegana sem flor, Também com a escova de bambu. de cerda de bambu. Um pouco de cúrcuma. Aí ele faz uma jarrinha de café na prensinha francesa, né? Porque tá na moda, e toma a manhã inteira café. Aí no almoço, água com limão espremido e tempera a salada com limão e vinagre. E aí ele vai pra academia, pré-treino, ácido ascórbico puro. Puro. Depois um isotônico depois do treino. E apertando o dente o dia inteiro. Apertando o Até. dente igual Isso. louco, beleza. Mas ele é super saudável. Super saudável, mas ele tá super ansioso com o trabalho, ele tá dormindo mal, né? Ele tá ligado aqui nas telas. Ele toma um remedinho pra dormir Ele toma também. ou ele toma pra ficar ligadão. É, também. Né? Porque ele tá cansado, ele vai tomar Cara, um fala- bem eu- vance. Eu pra- costumo dizer, costumo dizer no meu. Quando eu vou falar de bruxismo, eu falo assim: todo mundo toma alguma coisa. Na verdade, algum remédio a pessoa toma. Sim. E tem tanto remédio que você não sabe mais. O médico fala: tô tomando remédio. Tá. Você tem que ver no Google, você tem que entrar num site de medicamento, você não sabe. E depois você vai atrás desse medicamento, você não tem a mínima noção das quais as consequências dele. Então, por exemplo, não tem um paciente mais idoso quando chega no consultório, muito Lista, né? uma lista. Eles trazem uma É. lista, eles nem lembram. Sim. E a gente não sabe a interação dessas Interação entre drogas, eles, né? o que pode causar na boca. Nem a literatura deve Sim. ter isso. Então, assim, ser dentista hoje é uma batalha de informação, de busca de conhecimento, de busca de saídas. Pô, achei hoje só esse lance aqui, ó, me deu uns insights excepcionais sobre sensibilidade, porque assim, é pouco explorado. É muito pouco explorado. E é uma coisa inacreditável. E agora sim, por Cada exemplo, vez mais será, né? perfeito. Você imagina, a dieta continua ruim. O estresse continua aumentando. Então sempre você vai ter algum problema agindo ali. Então a sensibilidade, ela vai ser cada vez mais recorrente na população. Sim. Então a gente tem que estar preparado para isso. Então prevenção, profilaxia e hipersensibilidade entra na jogada. Boa, muito bom. Né? Eu costumava dizer que eu falo que eu sempre sou muito otimista, né? E que quando eu dou muita aula e muito trabalho com o Paulo Vinícius, e ele falava assim, não, porque os níveis serão catastróficos, tal. É pessimista, né? Imagina, acho que se a gente puder falar, e a gente tá fazendo pesquisa, eu tô trabalhando bastante, você tá falando muito, eu acho que a gente consegue. Mas a gente não imaginava que vinha uma pandemia. Eu acho que a pandemia também foi um marco histórico ali, né? Você falou, quando que o aluno mudou? Pós-pandemia, com certeza ele mudou. Demais. A gente né? mudou, né? Nós mudamos, todos mudamos. Sim. Né? Mas a gente tá observando que estamos colhendo muitas consequências, né? E vamos, durante muito tempo ainda, né? De ansiedade, de imediatismo, Não, outro dia eu tava, acho que final de semana agora, eu tava vendo, tava na TV ali, o número de barracos nos aviões aumentaram, tipo, a briga. briga, né? Piti. Briga. Sim. As pessoas estão brigando muito. Sem paciência. E eu vejo isso em supermercado. Eu vejo isso, tipo, você vai... Estacionamentos. Estacionamento. É. As pessoas todas invasivo, eu acho assim. O próprio trânsito. E, assim, trânsito em Piracicaba, que é uma cidade... Tudo bem, uma cidade não é pequena mais, é uma cidade de 500 mil habitantes. Mas assim, as pessoas estão agressivas no trânsito. As pessoas estão partindo para agressão. Hoje, tem uma amiga minha que é professora de uma faculdade de medicina. Ela dá aula de farmacêutica. Ela fala que os pais dos alunos, quando ela dá uma DP eles vêm com um advogado questionar a nota dos filhos. E assim, isso aí deve estar acontecendo um monte isso. Acontece dentro da escola de criança. De criança. Eu falava o quanto eu gosto da escola das minhas filhas, porque não existe exceção, existem regras muito bem estabelecidas. Eu acho que eles já estão prontos
eles recebem. Porque devem ter tido esse problema muito. no passado. Não, né? eu não tenho tempo de ficar nos grupos ali dos pais, né? Vendo a quantidade de mini polêmicas ali que eu falo isso desnecessário. Desnecessário. Vocês não estão sendo exemplos para os filhos de vocês. Né? Então, deixa no silencioso. Mas é uma ali. geração Mas é uma que vai vir geração. estressada, Isso. que vai vir sobrecarregada de informação. Sobrecarregada de informação. Tipo, a incidência de bruxismo em vigília, não dá pra você medir isso. Só que a gente vê nos nossos pacientes. Sim. Eu tenho bastante problema no consultório de paciente jovem, assim, entre 20 e 30 ou comecinho de 30, e chega com o dente na metade. Um monte de escaneamento. Na metade o dente, assim, e chega com hipersensibilidade na boca inteira. Daí eu faço escaneamento e eu mostro até o paciente, assusta, não tem nenhuma cúspide. Nenhuma. O dente transparente, às vezes a queixa é porque ele chegou com o incisivo transparente, né? E aí, o que você tem que fazer na boca de um paciente que já perdeu o DVO, o dente na metade, só que ele não tem dinheiro? O que você tem que fazer para reabilitar o paciente desse? Tem que fazer a boca inteira, às vezes, porque ele perdeu dimensão da boca inteira e não tem o que fazer com esse paciente. Porque eu falo, olha, para fazer, você vai ter que fazer a boca inteira, porque você perdeu, você lixou, lógico. Aí entra a parte de profilaxia, E olha que de manter, de tudo isso. Aí eu, às vezes, falo pro paciente, sabe o que você tem que fazer? Vim aqui a cada 6 meses, a cada 4 meses, para eu evitar que aconteça coisa pior, fazer o que eu tô falando, mas... porque olha, Só que ele tem 20 anos, e quando ele tiver 50? Mas esse é o problema, que a gente está vendo cada vez mais pacientes jovens. Antigamente a gente vê hipersensibilidade no paciente acima de 40, 50 anos. Hoje não mais. A gente está vendo esse perfil que mudando aí no jovem. Né? E outra coisa interessante, por exemplo, daí você vê. Agora a gente pega o jovem e a gente vê a geração que tá vindo. Criança. Sim. Essa geração, ela tá vindo com os pais nesse universo, concorda? Sim, sim. Certo? O pai tá vivendo nisso. Os hábitos desses pais criou o problema que a gente tá conversando. Então essas crianças já estão entrando no hábito dos pais. No estresse dos pais. Na dieta dos pais. Então, olha... Agora, falando em nicho de mercado, vamos pensar em marketing pro dentista e ajuda pro paciente. Quantos odontopediatras tem? Eles não tem mais odontopediatra no mercado. Se a gente não trabalhar na odontopediatria, eu tô quase fazendo especialização. Se meu marido me escutar, ele vai me matar. Ele vai me matar, porque ele fala, não, pelo amor de Deus, fazer especialização em odontopediatria, não. Mas é verdade, Mas é verdade, porque eu não tenho um odontopediatra dentro do consultório. Quem faz? Sou eu. Porque eu que gosto de atender as crianças e por conta do laser, eu uso muito, né? Procedimentos muito menos invasivos, o laser de baixo, enfim, sou eu que faço. Mas se a gente não conscientizar essa criança, adolescente hoje, a gente vai... Aí eu falo pro PV que ele vai estar certo. Daí sim, ele daí, talvez... vai ser catastrófico. Porque daí tem um ponto de vista. O ambiente já tá tóxico, né? E assim, ambiente tóxico, não tem mão de obra, não tem odontopediatra. Cai o nível de percepção da necessidade. Não tem dentista com essa abordagem, porque o dentista hoje quer fazer harmonização orofacial e lente de resina. Não tô falando contra as especialidades, mas é uma realidade. Sim, uma realidade. É dado. Então o ponto é, talvez o que a gente tá fazendo hoje, o que você tá fazendo com o PV, ele é um convidado aqui, ele já foi convidado, só não deu certo de vir. O que a gente conversou nos outros episódios é que a gente precisa alertar uma geração inteira que os filhos talvez tenham problemas muito piores. Então talvez hoje a gente tá orientando nossos pacientes para melhoria da vida dos filhos deles. Mas isso é uma coisa importantíssima. Isso é um foco muito importante. Eu pergunto sempre, você tem filhos? Né? E aí? Porque eu sou mãe. E eu tô numa fase com 2 crianças de 11 e 13 anos que eu também tenho que ser exemplo para elas. Né? Então, se eu não escovar os dentes, elas não vão escovar os dentes. Se eu tomar limão o dia inteiro, elas vão tomar também. A gente é espelho, não tem jeito. E assim, hoje as minhas filhas, nossa, mas elas não fazem piano, balé, natação, não fazem. Elas já têm uma escola que é bem puxada, elas têm um curso de inglês e cada uma tem uma atividade paralela. Pronto. Elas estão sobrecarregadas. Eu sinto que elas estão sobrecarregadas. E sobrecarregadas de informações.
Então elas já sabem o que está acontecendo, qual é a tendência das coisas. Eu falei, como vocês sabem disso? Porque elas estão muito conectadas. E essa conexão ali, para mim, hoje, eu vejo como um problema. E eu né? vejo como um problema também. Eu vejo como um grande problema. Porque a informação é muito rápida quando elas me perguntam: mãe, você está chegando na escola? A mais velha. Eu falo, estou. Falei, estou dentro do horário. Né? Imagina se a gente fazia isso. A gente ficava esperando na ficava porta. sentado, né? Ficava na porta esperando. Você já está chegando? Quanto tempo você vai demorar? Coloca Só no olhar no Waze. Waze. Coloca no Waze e me fala quanto tempo. Eu falo, não é possível. Né? Então, a gente, nesse momento, dá uma paralisada e fala, vamos repensar um pouquinho aqui, né? Boa. E isso não está acontecendo só na minha casa, está acontecendo em todas, No no mundo mundo tá acontecendo. inteiro, exatamente. Vamos imaginar agora, vamos dar um pulo agora, passar para dar. A gente viu que a ciência tem muito dado que a gente pode usar, né? Ou a gente subutiliza, né, Gui, a informação, né? A gente tem Sim. tanta informação, na verdade a gente muitas vezes nem pensa que tem tanta informação disponível que a gente pode usar para o benefício do paciente e nosso também, do ponto de vista comercial e de como negócio, né? Veja quanto gap ficou na nossa vida que a gente nunca imaginou. E sempre tem alguém, eu falo assim, todo lugar que eu viajo, né? Viajei muito no mundo, viajo bastante. Todo lugar que eu vou, gosto de ir em consultório de outros dentistas. Pra ver coisa boba, sabe? Tipo, de ver até como que a pessoa chama, como que a secretária, como que é o banheiro, como que é a sala de espera, como que é organizada, se a gaveta tem alguma coisa diferente, porque isso faz uma diferença muito grande na vida da gente. Então, essa é uma curiosidade e veja quanta coisa a gente falou hoje que muito tá num limbo para muita gente. Essas pessoas podem aproveitar para melhorar a vida dos pacientes e, consequentemente, a vida dela. E outra, né? Agora que a gente falou, da nova geração que tá vindo. Se a gente tá educando o pai, a gente tá educando os filhos também, né? Também. Legal. Como que vocês veem agora? Agora a gente vai falar um pouco de tecnologia mesmo. Tipo, a Ana já citou uns itens. E Gui, como que você usa hoje a tecnologia? Você pode mencionar, tipo, podemos falar agora, tipo, desde fotografia, Ana falou de protocolo fotográfico, escaneamento, como você usa na profilaxia o escaneamento, que é uma coisa que você faz, você já me mostrou algumas vezes, foi uma das primeiras pessoas que eu vi fazendo isso, que eu achei bem interessante. Comenta como um pouco, assim, só para as pessoas terem uma noção de como você valoriza com a tecnologia, com equipamentos, a profilaxia. Sim. No consultório a gente tem um protocolo assim de atendimento inicial e que é o mesmo de todas as consultas de retorno, na verdade. Então o paciente chega, a primeira coisa que eu faço é sempre um escaneamento. Eu até brinco que eu faço escaneamento antes de fazer um exame clínico, porque eu gosto de ver junto com o paciente tudo que ele tem. E aí eu tenho uma tela bem grande, então ele vê tudo que ele tem. A gente já vê lesão cervical não cariosa, a gente vê retração, abfração, vê basicamente tudo que ele tem, porque a imagem do scanner é muito boa. E aí isso já impressiona o paciente. Então é muito legal porque numa consulta inicial, que às vezes o paciente não foi para fazer uma profilaxia, ele acaba querendo fazer a profilaxia, porque ele vê a quantidade de cálculo que está na boca dele, ele vê, eu estava até brincando com vocês, eu escaneio do jeito que ele chega. Se tiver um pedaço de frango no meio do dente, vai aparecer no escaneamento. Tá e certo. O paciente fica com vergonha ali, e a gente faz assim mesmo. E aí tenho usado há um tempo o protocolo GBT, que é o protocolo novo, né, da MS. Então a gente pigmenta a placa bacteriana desse paciente e eu mostro para ele aonde tem placa bacteriana e mostro no escaneamento. Então a gente consegue ver Você escaneia o paciente a hora que ele chega, cora o paciente e escaneio de novo. Se tiver bem marcante, né? Ou se tiver alguma coisa bem marcante para eu mostrar para ele, porque é muito legal, ele gosta de ver a tecnologia, ele gosta daquilo. Na hora que eu escaneio, eu também sempre falo que eu vou escanear ele toda vez, porque o software vai sobrepor um escaneamento no outro. E aí, na próxima consulta, a gente vê se mudou alguma coisa. Então, isso é muito legal para os pacientes, porque quando a gente vai em médico, endócrino, tudo, cardiologista, a gente gosta de ver aquela tabelinha, né? Pô, Claro. diminuiu a glicemia, pô, aumentou minha massa muscular, tal. E aí isso no consultório é legal, porque os pacientes, a hora que chegam, eles só, você não vai me escanear de novo? Mudou alguma coisa do último?
Então, Visuais, né? então elas gostam de ver se a retração aumentou, se a lesão aprofundou mais e tal. Então E a caso de gente erosão e desgaste dental, é sensacional isso para fantástico. ver, porque às vezes o paciente não quer fazer nada e depois de 6 meses aprofundou meio milímetro a lesão do paciente e ele tá com uma Mostrar, né? sensibilidade muito maior. Aí ele fala, caramba, eu não tinha visto isso. Eu falo, agora você entendeu o que a gente tem que fazer? Porque se você continuar, aprofundou meio milímetro em 6 meses. Daqui 2 anos, o que vai acontecer com o seu dente? Então aí a gente faz toda essa pigmentação, Perfeito. faz a instrução de higiene para o paciente, e aí é muito legal porque a maioria dos pacientes, não importa a idade, fala, nenhum dentista nunca tinha me ensinado a escovar o dente. Eu não E sabia essa que eu tinha instrução que ainda é passar. que nem sua mãe fazia? É um né? pouco diferente, né? A aula é um pouquinho diferente, mas é bem parecido. Então a gente, quando pigmenta, começa a ver uns padrões do paciente. Por exemplo, proximais, mesmo em paciente que passa fio dental, ele fala que passa fio dental, as proximais ficam coradas. Aí eu falo, aposto que você passa fio dental assim, né? E eu passo na boca dele, só tec, 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 tec. É exatamente assim que eu passo. Eu falei, então, você tá tirando o resto de alimento, mas você não tá limpando os proximais. E aí sai aquele pigmento, né? A eritrosina sai ali no fio dental e fala, caramba, eu não sabia que precisava ser assim. Então a gente conquista o paciente, né? Com essa tecnologia, e por ele falar, nunca tinha visto isso, ninguém nunca me falou isso. E aí é isso que a gente faz com a profilaxia. E aí tem esse protocolo que é praticamente indolor, que é muito legal e é moderno, e por isso que eu investi nisso, porque vou falar que mais ou menos 40% do meu faturamento é em profilaxia. Então, por que a gente investe em tanta coisa? Tem gente que investe em lustre de cristal para o consultório, mas não investe Perfeito. num equipamento de profilaxia. Investe numa calça curta feita pelo alfaiate, né? Mas não investe num aparelho de profilaxia bom. Então, eu acho que deveria ser o primeiro investimento, porque o paciente já sai dali, deu valor para a consulta, porque ele teve um escaneamento, ele teve um negócio que ele nunca viu, teve toda essa análise e não doeu nada para fazer. Então ele começa a gostar mais, diminui muito o intervalo, né, entre as profilaxias. Então é um protocolo que tem funcionado muito bem, os pacientes gostam Não, bastante. e olha que legal, né? Um protocolo que reduz a hipersensibilidade, um protocolo que melhora a visualização do paciente de tudo que ele tem. Eu brinco que não tem discussão, né, com o Não tem paciente discussão. mais. É real. E você cria um ciclo de informação para a pessoa. A pessoa não sai daquilo. A pessoa entende o que é. Porque hoje eu tenho eu li dessas news de tipo Harvard, alguma coisa, alguma Penn Medical, alguma coisa assim que veio para mim eu assino uma tipo essas que vem no e-mail, né? E tava falando que é um artigo simples de um editorial falando que a responsabilidade profissional ela vai aumentar com a aquisição de imagens. Tipo assim, tudo que você faz é ou pode ser registrado, concorda? Sim. Então, se você faz o antes e o depois, ele pode ser benéfico para você e pode ser trazer dano. Se você fez alguma coisa errada, é igual. Então hoje, por exemplo, será que não vai ter algum momento você vai ser obrigado É isso. a ter isso? Tô dizendo obrigação pra você comprar um scanner. Sim. Eu tô dizendo uma obrigação a própria máquina fotográfica. Você fotografa o paciente antes e depois. A justificativa sua você faz uma iatrogenia, que lá é uma prova contra você mesmo, que você gerou, mas que tem validade de dano. Então, assim, quanto mais capricho, mais qualidade, mais informação você passa, o paciente percebe a responsabilidade que você tem, tá mostrando aquilo que você está fazendo. Isso é muito legal. Assim, legal, mas aumenta a sua responsabilidade. Mas eu acho que é bom, né? Tem Claro gente que é pergunta bom. do scanner e eu falo que o scanner, no caso, torna a gente um dentista melhor, ou obriga a gente a ser um dentista melhor. Porque a imagem tá lá na Ele tela. é o professor de você Tem mesmo. Tem paciente que às vezes eu faço preparo que não tá nível escopinho assim, né? Mas preparo nível Gui, mas tudo bem. E o paciente olha e fala, o que é aquela bolinha ali? A marca da broca que ficou. E o paciente nem sabe o que é.
Mas ele tá vendo lá e ele olha na tela e fala, ali não tá dando pra ver direito aquilo ali, né? E você tá conversando, Você explicando tá pra lá e ele. tá numa tela gigante, ele tá vendo e ele fala, caramba, mas e aquilo ali? Então você começa a tomar cuidado e ter capricho com essas E coisas. olha só, né? Ana, que interessante. Outra coisa interessante que eu tô. O Messias Rodrigues, que é o ortodontista que eu trabalho bastante em Piracicaba, a gente conversa bastante sobre. Eu sempre fui muito encanado em quantidade óssea e incisivos inferiores. A vida inteira minha. Tipo, desde quando eu me conheço por gente, eu sempre olho. Quando eu afastava pra fazer uma foto, eu falava, não tem osso aí. E não tinha tomografia na época. Então eu tinha medo sempre de sondar. Os incisivos inferiores eram o caos pra mim. E depois que surgiu, que a tomografia ficou acessível pra todos, ela se mostrou que é um caos. É um caos mesmo. mesmo. A maioria das fala, pessoas. Muita Você gente. realmente não tinha osso. Você, lá. você tem muito pouco osso. Agora você imagina. Vamos pensar no outro caso, outra prevenção agora. Imagina só, o paciente, a criança é levada pelo pai num ortodontista ou num dentista clínico que vai fazer a ortodontia dela, não treinado, acha que é um caso simples, coloca um aparelho de uma maneira inadequada e você causa um dano irreversível. Muito. Sim. Muito. A gente vê aquelas barras higiênicas. Aquela barra higiênica. A primeira vez que eu vi, eu falei, isso é uma mola. Sim. E ela tem esse mola. Vejo, mano, o paciente tirar. Então, isso é um exemplo de, olha só, o problema que você pode criar desde criança pela falta de uma imagem adquirida de maneira adequada. Porque se você tivesse lá atrás, a criancinha entrou no consultório, você fez a tomografia e viu a quantidade de criancinha, não, Sim. adolescentes que seja, viu a quantidade de ossos, falou, opa, aqui eu preciso fazer uma ortodontia lenta, uma odontia, ou usar um tal dispositivo, não vou entrar em detalhes técnicos, mas você está prevenindo o quê? Dano para essa pessoa. Isso não existia. A imagem é que trouxe isso. Então a imagem traz benefícios para a gente, mas aumenta a responsabilidade. Porque alguém pode te processar, vamos dizer, ir no exagero. E a primeira pergunta que o juiz pode fazer é falar assim, posso ver as radiografias? Por que você não pediu tomografia? Tem fotos? Não tem. Então, hoje a responsabilidade nossa aumenta bastante. E a tecnologia ajuda isso. Então, você tem o scanner, uma máquina fotográfica. Amanhã já está até ajustado lá, né? Eu vou soltar eu fiz um vídeo que eu falei assim, perguntaram para mim, o que você precisava, se tivesse que escolher 3 coisas para ser um bom dentista? Isso, 3 equipamentos. Tipo, se tivesse que comprar 3 coisas, o que você gastaria, montaria um consultório? Foi uma conversa isso daí deu um insight em mim. Eu fiquei pensando. Eu fiquei curiosa para saber quais são os 3 que você escolheria. Olha o que eu pensei. Máquina fotográfica. Uhum. Isso daí eu falo faz tempo, desde a economia. Todo dentista deveria ter uma máquina fotográfica. A máquina fotográfica, ela serve de orientação para o seu paciente, ela é seu professor. Uma lupa pode ser a mais barata. Não precisa ser a lupa cara. Qualquer coisa que aumente a sua visão. Isso. E terceiro, um motor elétrico. Você fala, mas por que o motor elétrico? Porque um motor elétrico, ele parece caro, mas ele te dá controle manual, porque para você ser minimamente invasivo, para você tirar uma cárie, você reduz a velocidade. Como que você vai tirar uma cárie profunda numa criança com baixa rotação vibrando? Você vai, abaixa a velocidade, remove a cárie com uma precisão impressionante. Você não precisa de nada. O motor elétrico ele é pequeno. E daí eu falei assim, e o mais? Os 3 cabem numa mochila. E você pode levar para qualquer lugar. Daí eu falei isso para a pessoa. Eu falei, olha, se você tiver que começar, tá aí 3 coisas que você consegue. Porque no consultório que você alugar vai ter um fotopolimerizador. Talvez não seja o melhor, mas você pelo menos já sabe, você precisa de um foto. Também se comprar um foto, cabe na mochila também. Veja que são coisas pequenas. Laser de baixa, cabe na mochila. Então você pega a mochila do Scopin lá, e se você coloca 5, 6 equipamentos, e você pode ficar rodando.
vão te dar uma segurança, na verdade, vão te fazer... Não que você vai fazer uma melhor odontologia. Vamos pensar que aquela pessoa que não pode investir em forma nenhuma, também vai fazer uma odontologia Sim, claro. adequada. Sim. Mas você vai melhorar muito mais o seu desempenho, você vai otimizar seu tempo, você vai agregar valor. Então, assim, não tem justificativa hoje. A nossa profissão, ela exige investimento. Mas a gente tem que pensar em retorno do Perfeito. investimento. Se a gente não pensar como negócio também, é algo que a gente também não Sim. aprende. Isso daí, né? perfeito. Hoje eu ensino os meus alunos como que eu cobro com laser, então. As pessoas não sabem. Não sabem. Eu chego com um dentista que tem 40 anos de profissão e fala, tudo bem, comprei um laser de alta, mas eu não sei como cobrar. Você não cobra no seu dia a dia? Como que você faz? Né? Agora, você pode agregar valor, você vai cobrar um pouco a mais. Você está oferecendo para o paciente a possibilidade de fazer uma remoção de tecido cariado sem vibração, com controle preciso, e você não vai cobrar mais? E não sei. Então, falta também muito isso dentro da escola, né, das faculdades, trazer um pouco mais do lado empreendedor, do lado de negócio realmente dentro do consultório. Até na profilaxia, um monte de gente pergunta, mas tá bom, você comprou esse aparelho, e agora quanto você tem que cobrar uma profilaxia? Ou eu não consigo cobrar um valor para ter esse aparelho de profilaxia. Como que você faz? Você aumentou o valor? Você diminuiu? É que não. Olha que interessante, né? A gente tá falando de tecnologia agora. Então, tipo, pra quem tá ouvindo, a gente tira da cabeça o preço na partir do que a gente vai falar agora. A gente tá falando em melhorar com a tecnologia. A tecnologia tem um custo. Só que assim, a mesma pessoa que reclama do preço do laser de baixa, ela troca o celular todo ano. Sim, exatamente. Tá de carro importado. Tá de carro importado. Nas Cílios, redes sociais. faz a manutenção dos cílios toda semana. Então, Tá fazendo seu botox. Tá fazendo seu três, botox. 4 Faz calça no meses. alfaiate. Faz calça no alfaiate. então o ponto é assim, junta o que é realmente importante e vê que momento investe. Assim, se cabe numa mochila, pode ter certeza que é mais barato que um carro. Sim. Talvez adia a troca de um carro e compre essa mochila. Porque você vai ter muito mais qualidade no que você vai executar. Eu sabia que eu falo isso para meus pacientes? Que às vezes eles perguntam, esse equipamento é caro? Eu falo, é caro. Eu falo, quanto eu paguei no equipamento? Tem que falar E mesmo. aí eu falo, cara, também, esse ano eu podia ter trocado de carro, mas eu resolvi investir aqui. Investir para você. É isso daí Eu mesmo. podia ter trocado. Ah, mas se moldasse, tudo bem, eu poderia estar moldando, mas é pro seu conforto, pro meu, para tudo isso, eu tô investindo aqui em vocês. E o paciente gosta de saber nisso. Tem paciente que chega lá a cada 6 meses e fala, e aí, hein? Ele ficou olhando assim, falei, o que tem de novo aqui, hein? O cara Ele gosta. tá acostumado a saber, essa luzinha é nova, né? Esse óculos é novo, esse não sei o que é novo. Então, é bom, E, na né? verdade, é um investimento que a gente faz para nós, né, para facilitar os nossos procedimentos, para que a gente tenha um desempenho melhor, para que a gente faça uma odontologia com muito mais capricho, mas o beneficiado, na verdade, no final, é o nosso paciente. Sim, lógico. Né? Então, olha como, né, esse... E em tecnologia hoje, Ana, falando de. Você já falou um pouco de laser, alta e baixa, um assunto complexo. São complexos, vai. Não, é assim, é que você fala bem porque você domina o assunto. Hoje você vê um aumento da busca por profissionais atrás em busca de equipamento. Sim. Você tem visto isso? Muito. Bom, eu trabalho com lasers, Copim, tem 23 anos, né? Então, praticamente desde que eu me formei, né? Lá na FOP, o primeiro laser que teve foi um laser que legal. lá no consultório lá da dentística, foi um laser de baixa potência. Era pro meu trabalho de hipersensibilidade. E eu vi, assim, uma crescente, né? Não só, assim, a tecnologia mudou muito nesses últimos 20 anos. A gente vê hoje equipamentos muito menores, muito mais compactos, tecnologia dos diodos, semicondutores são diferentes. Os lasers de alta potência hoje, o laser que eu trabalhava com o laser da Cavo é totalmente diferente do laser do Light Touch ou da Fotona. Então, assim, a gente tem uma tecnologia que avançou bastante. Ao mesmo tempo, também, muitos grupos de pesquisa trabalhando com laser, de uma forma geral. Então, a gente viu uma crescente das pessoas começando a acordar. Eu acho que estamos no momento ainda, não é o que eu gostaria. Acho que as pessoas ainda não estão usando tanto quanto a gente poderia utilizar. Não colocam ainda como algo fundamental dentro do seu consultório. Eu vejo as pessoas que participaram das minhas turmas dos cursos online, que vêm para os cursos presenciais, é uma turma muito pequena.
Eu ainda tenho vontade de expandir, é por isso que um projeto de educação online ainda, para mim, educação continuada online, para mim é interessante, porque é uma forma de mostrar para as pessoas, expandir muito mais, né, o conhecimento e falar, é possível. A curva de aprendizagem não é longa para se trabalhar com laser, seja de baixa, de alta potência, é possível. Mas, assim como qualquer tecnologia que você vai investir, você precisa ter conhecimento. Você E se precisa preparar, né? se preparar, você precisa estudar. Então, né, não adianta você comprar um equipamento e achar que ele vai fazer tudo sozinho, né? Então, não vai. É o imediatismo, de novo, né? Imediatismo, isso é um problema, né, do mais jovem, mas eu vejo que as pessoas estão começando a buscar, estão começando a acordar para falar, puxa, aquele meu colega trabalha, tem resultados positivos. Porque antigamente eu até categorizava as pessoas, falar, eu não vou usar o laser porque eu tenho resultado positivo. O próprio cirurgião da minha clínica, se ele, vou mandar para ele depois o podcast para falar, né? Fala, Rodrigo, você tem que utilizar o laser, mas eu tenho resultados ótimos. Ele é um excelente cirurgião, faz umas cirurgias lá inacreditáveis. Ele falou, mas eu tenho resultado bom. Eu falei, mas você pode ter resultado ainda melhor. E Então, é incrível gente, mesmo. então eu coloco a Larissa, que fez o curso de habilitação comigo, e falo, Larissa, você vai lá e vai fazer o laser depois. Se o Rodrigo não vai fazer, eu faço se eu estiver na clínica. A gente trabalha né? com alta e baixa lá. Tem que usar, Tem pô. que usar. Laser de alta potência hoje é realidade. Tá chegando muito equipamento no Brasil esse ano. Não, e A gente tem 2 lançamentos fortes aí esse ano. Isso é bom para nós. Claro, Porque perfeito. a empresa nacional aqui está se mexendo, já está querendo mudar, já vai baixar o valor. E aí? O preço vai ser diferente. A gente vai ganhar ali na concorrência deles. Deixa que eles briguem. Tá certo, exatamente. Vai ajudar todo mundo. Vai ajudar todo mundo. E tecnologia hoje no seu consultório, você investe, porque você usa, você já falou, assim, e você cria uma métrica para investir, Gui, ou não? Ou quando você vê alguma coisa que vai agregar valor de real para você, Eu tô sempre procurando coisas. Tipo o laser tá na mira, né? O laser tá na mira. Tá na mira. É igual o scanner tava, depois igual o Airflow tava, máquina fotográfica melhor, tá? Eu acho que sempre tem coisa. Impressora 3D, fresadora, não para, né? Tecnologia, quem gosta, a gente não para. Mas eu acho que tem que pesquisar e ver o que agrega valor para você, pro que você faz, né? Porque eu vejo muita gente também que se forma ou quer montar uma clínica gigante, põe uma listinha lá, eu preciso ter laser, scanner, não sei o que, não sei o que, né? uma onda de tudo isso, fresadora, tal, e no fim não usa nada. Porque não teve essa curva de aprendizado. Bom, primeiro eu tô bom nisso, agora eu vou focar nisso. Não teve a mochila primeiro, não né? teve a mochilinha, as coisas na mochila, o cara já quis um container logo. Né? Ou sentiu a necessidade, né? Falou, puxa, eu acho que eu poderia utilizar. O que tem de gente me pergunta, e aí, compra um laser de alta, compra um laser de Erbium? Eu falo, faz o seguinte, faz uma lição de casa. Começa segunda-feira, o primeiro paciente, será que entraria o laser de Erbium aqui? E no segundo paciente? E até a sexta-feira? E aí? Você entraria? Boa. Você colocaria o laser de alta? Excelente. Tem gente que olha pra mim e fala assim, puxa, eu usaria assim metade dos meus pacientes. Eu falei, então vai lá e investe. Você está dormindo num ponto que você vai ganhar muito mais. Exatamente. Não vou usar. Então não é o seu momento. Espera mais um pouquinho que você vai sentir a necessidade. Faz um curso, veja para que ele serve, o que eu posso entrar. As pessoas às vezes não sabem para que ele pode ser utilizado. Legal. E agora é um assunto meio áspero, né? Quando lida com empresa. Que medo. Que medo, porque você conhece. A gente hoje você entra numa farmácia, num supermercado, é uma briga de cremes dentais. Grandes empresas, né? De grandes empresas. Sem marcas, até pra gente ter uma filosofia de pensamento. Se você tivesse que orientar um leigo a procurar um creme dental, vou pegar 2 pacientes, só para assim, pra gente ter uma mensagem. Não precisa falar a marca, mas o que a pessoa olha no rótulo? O que é necessário, assim, poucas coisas, uma mensagem curta. Se existe isso, que nem, por exemplo, quando você olha um antiácido, você vai lá e vê se tem tal coisa. Existe isso que a gente tem? Carvão. Zero carvão. Tá? Tira o carvão. O mais importante, flúor. Então, componente essencial, ingrediente ativo mais importante é flúor. Não é porque eu tive aula com o Jaime Cury, né? É uma inspiração, é um exemplo para mim de pesquisador, né? Mas, e estudei sempre, tenho o Jaime Cury dentro do meu livro, fiz questão de que ele pudesse falar, desmistificar todos esses efeitos colaterais bizarros, que se falam, bizarros do flúor, né?
Enfim, a primeira coisa é o flúor, né? E numa quantidade adequada também, porque tem creme dental aí que tem 950 ppm de flúor, falo, é a mesma coisa que não ter. Então a gente precisa ter uma quantidade mínima, pelo menos 1.100 ppm de flúor no creme dental. Quanto mais minimalista ele for, melhor. Ah, ele é para clareamento, ele é para hipersensibilidade, ele é para gengivite. Não. Muitas vezes o paciente não vai precisar disso. E mesmo o paciente que tem uma gengivite, por exemplo, o creme dental não vai tratar. Ele pode ser um suporte para o tratamento que você está fazendo dentro do consultório. Então, aquele Excelente. creme dental mais simples, ele é excelente. Ah, posso comprar aquele baratinho que custa R$3? Pode. Talvez o flúor que esteja nele ali, né? Ele talvez não é por exemplo, um MFP, não é um íon remineralizável, então você não tem a possibilidade de proteger um pouquinho ali o seu esmalte. Quando ele começa a passar da validade, você já não tem flúor nenhum. O Jaime mesmo mostra, né, que no meio do tempo dele, você já não tem flúor mais ali disponível. Então, vamos trocar, a gente coloca um fluoreto de sódio, uma amina fluoretada, vamos pensar em risco. Será que o seu paciente tem risco para desenvolver cárie ou não? Então, olha como a gente começa. O dentista precisa estudar creme dental, né? Precisa, porque senão a gente fica, né? O marketing, a propaganda, né? Recentemente a gente teve aí uma polêmica enorme de cremes dentais ali que prometem aquilo, que prometem rejuvenescer, que prometem combater o envelhecimento precoce bucal e fazem um marketing muito errado. Ao invés de chamar um professor, ao invés de mostrar a pesquisa séria, eles colocam um artista que fala que utiliza e aquilo lá estoura. Então, é um lado que as empresas, eu não sei quando que elas vão acordar, na verdade, para irem na massa, né? Mas trazer essa informação correta. Eu acho que isso é um tema bem áspero e delicado mesmo. A gente está falando aqui do creme dental, mas isso serve para todas as empresas, né? Mas para o creme dental, quanto mais simples, melhor. Boa, excelente. Agora, imagina o creme dental dessensibilizante. Tem um monte, né? Um monte. Aí o paciente fala, puxa, eu vou no dentista, preciso marcar consulta porque eu tô com dor, mas ele vai lá na farmácia e tá lá. Para a sensibilidade. Super Power Extreme, que tira sua dor. Uma embalagem linda, custa R$20. Cara, eu vou pagar aquela consulta do dentista, vou comprar aqui, vai resolver. E vai resolver? Vai. Porque ele é bom. Tem muito trabalho aí que mostra que ele vai funcionar. Vai ocluir túbulo dentinário, vai ser resistente a desafio ácido. Aí o paciente foge. A gente perde o controle daquele paciente. Boa, excelente. Então, existe um momento muito ideal para colocar o creme dental dessensibilizante no paciente. Posso fazer o protocolo associativo e depois prescrever, é uma palavra importante, né? Prescrever o creme dental? Ok. Mas aí você controla. Você fala, ó, você vai usar 30 dias, depois você tira e a gente vai ver como que você vai reagir. Mesmo. E outra, né? Porque essa dor desaparece, o dano continua, né? Não, a progressão do desgaste continua. Ele não mudou o estilo de vida, ele continua fazendo as mesmas coisas de A sempre. dentina já tá exposta. Tá usando a pasta de muleta, né? Exato. Exatamente É igual isso. paciente que não passa fio dental e usa uma pasta anti-gengivite. Ele não usa fio dental, aí ele usa a pasta de muleta. Eu não uso fio, mas eu vou usar uma pasta para gengivite. E enganando, né? E o conhecimento básico, não, veja, a gente volta pro conhecimento básico, né? A gente tem bioquímica quando na faculdade? No primeiro ano. No primeiro ou no quando a segundo gente ano no ainda máximo. não tá preparado ainda para receber essa informação. A gente, ó, veja o restart do currículo, né? Amadurecido o suficiente para entender a importância. Eu tava outro dia conversando com o Jaime, inclusive, né? Tem algumas coisas que a gente, Jaime Cury, tem algumas coisas que a gente deveria voltar e ser reaprendido no final. Você vê anatomia. Anatomia a gente tem quando? No primeiro ano da faculdade. Semestre. Quem Depois, tá na sala, né? Quem tá na sala, tá né? no bar. Na faculdade, o cara assina a lista e vai embora. Então, veja que interessante. E daí você tem um gap de informação e toda aquela informação básica importante do primeiro ano se perdeu e se dissolveu. Materiais dentários. Materiais dentários. A gente fala isso, eu não falo porque senão puxa muito pro lado que eu insisto muito, entendeu? Quando as pessoas falam de resina, manutenção de restauração de resina. Quantas pessoas falam de manutenção de resina? Manutenção, tipo, que resina que é?
Ah, é resina X. Falei, como você faz a manutenção? Essa manutenção, cada material é diferente todo material tem uma característica. Tem material que você pode usar borracha de cerâmica, tem material que você não pode usar borracha de cerâmica. Então, por exemplo, olha quanta coisa para explorar dentro desse universo que traz do conhecimento que o dentista atual, contemporâneo, ele precisa entender. Creme dental para esse paciente, um monte aí que tem trabalho recente aí do Vitor, lá da FOP. O Vitor veio do mestrado, tá fazendo doutorado agora comigo. E a gente viu que um carvão, a gente perde o brilho da resina, né? E assim, pouco tempo, E pouquíssimo deve tirar tempo. glaze de cerâmica também. Tira, com certeza. Não pegamos as cerâmicas, mas para resina, a gente tem. E perda de superfície. A gente leva no perfilômetro, a gente vê uma perda de superfície com o carvão. E alguns cremes dentários, né? Alguns que têm uma concentração maior do carvão, outros menos. Mas é um paciente que vai utilizar esse creme dental porque ele, Por isso, dentistas, olha o mercado gigantesco que existe de orientação. Pacientes que estão, eventualmente, ouvindo o podcast, veja a importância de entender que o dentista é a pessoa que deve indicar para você creme dental e você deve sempre questionar. É para mim esse creme dental, né? Isso. Sabe o que eu falo de pasta de creme dental no consultório? Eu falo assim mesmo no consultório, tá? Eu falo pasta de dente igual bebida. Vodka, uísque, cerveja, tequila, é tudo bebida alcoólica, mas não é igual. Um vende uma coisa, outro vende outra, boa. Isso, outra é isso. Então não é a mesma coisa fechar o olho, ver qual que tá na promoção e escolher. Não pode ser assim. E assim, com o aumento o paciente ele quer mais do dentista. Hoje a gente tem uma noção muito grande de valor. Todo mundo, quando você paga uma primeira classe de um avião, você está pagando o serviço. Sim. Diferenciado. Então, tipo, o paciente que vai te buscar, ele vai ter uma nítida referência sua e outro consultório. O consultório pode ser simples e ter tudo tecnologia. O consultório pode ser simples, não ter tecnologia e ter um dentista excelente que faça toda a diferença. Sim. Então, não é verdade? A pessoa pode... Um dentista com baixa rotação de qualidade, com conhecimento, com ética, ele consegue fazer um trabalho muito melhor do que um cara com toda a tecnologia que não está preparado. Que não está preparado para isso. Então, olha aqui como tem... É uma gama enorme de possibilidades. Não é só o dinheiro. Então, o serviço, as pessoas estão acostumadas. Então, quando a gente agrega valor, e valor não é só o laser. O valor pode ser a orientação do creme dental. Explicar para o paciente a ação do flúor. Explicar o que é placa. Sabe como você agrega valor na profilaxia? Ensinando que o nome é profilaxia e não limpeza. Pronto, você já agrega valor. Quando você vai fazer limpeza, você fala, não, limpeza aqui quem faz é a Nice de sábado. Ela vem e faz a limpeza do consultório. Eu vou fazer profilaxia. E aí você explica que é prevenção e tá incluso tudo isso, né, no tratamento. Não é uma limpezinha, é avaliação. É profilaxia de tudo que ele tem na boca, de todos os fatores. Então, prevenção de tudo isso, né? Boa, excelente. Agora, chegando nos finalmente e no encerrar, Ana, aqui você tem, agora que tem a parte clínica e a parte educacional. Qual o desafio seu frente a essa... Eu não vou usar o termo antiético, mas a invasão de tratamentos desnecessários que estão sendo realizados em pacientes tão jovens. Se você tivesse uma estratégia de abordagem, você que lida com hipersensibilidade, com prevenção, com dentística, professora de dentística, qual seria a sua estratégia para o dentista que vai receber esses pacientes? O que você pensa? É mudança de conceito? É mudança de graduação? Mudança na pós-graduação? Assim, se você tivesse uma estratégia resumida, como você prepararia o profissional para esses pacientes? Isso aqui que amplo, né? Que profundo. Foi pensar? Vamos pensar, na verdade, assim, eu falo que o que eu faço hoje, eu me enxergo como uma
formiguinha. Mas eu acho que nós somos, né, um batalhão ali de formiguinhas que pode ajudar, tá? Mas se eu pudesse, né, se eu tivesse um poder aqui nas minhas mãos, ou como você falou até anteriormente, uma varinha mágica, eu acho que a gente tem que pegar na formação desses dentistas. Na verdade, nesses muitos cursos de odontologia que não tem o mínimo sentido. Né? Eu faria algum teste, como se fosse um teste no direito, Sim. né, para avaliar o aluno pós curso, para ver se realmente ele pode ter um certificado para atuar dentro da clínica. Isso é uma das coisas que eu pensaria assim como algo urgente, né? Com essas muitas escolas aí e que eu tive a possibilidade, né? Estando na graduação, eu estava dentro da USP, mas eu tive a possibilidade de entrar em outras escolas privadas, visitar escolas públicas em jornadas no país inteiro e eu saía realmente muito entristecida. Falava, nossa, que vai sair dali? Né? A pessoa não tem estrutura. Não tem estrutura para dar um curso de graduação. Como é que vai sair essa pessoa, né? Mas, enfim, eu mudaria um pouquinho mudaria a política educacional totalmente, de base. Completamente, né? Avaliação dos cursos, fechamento de algumas escolas. Isso é uma das coisas que eu faria. Como eu tenho muita pesquisa, né, muito próxima de mim também, uma discussão muito ampla de que a pesquisa no Brasil, por mais que nós sejamos líderes, né, de pesquisa, ainda falta muito recurso. Ainda falta demais. Eu acho que as empresas poderiam contribuir muito com a pesquisa no Brasil. Concordo. Né? Eu já pedi muito material para as empresas, em algumas eu tive sim, outras eu tive não, né? Colocam muitos empecilhos, né, para fazer pesquisa. Hoje eu tenho uma empresa de oral care que já está financiando aluno de iniciação científica, meu. Está fazendo isso. E eu tenho um contrato com eles mostrando que, independente do resultado que eu tiver, porque eu estou testando o produto deles e de outras marcas, eu vou publicar. Eu vou mostrar. E eles assinaram embaixo concordando com isso. Então, essa é uma saída bem interessante. Né? Porque eles falaram, a partir do momento que o produto do concorrente for melhor, a gente vai tentar mudar o nosso. A gente quer estar melhor com o nosso. Então, eu achei isso bem interessante, tá? Então, eu acho que é na base... na pesquisa também. E eu acho que dentro, né, dos consultórios, eu falo, eu tenho um centro de treinamento, eu tento fazer uma curadoria ali de professores que estão tentando valorizar a odontologia, que colocam a odontologia lá em cima, em que aquelas 15 pessoas que vão estar dentro do meu centro de treinamento, elas vão sair de lá diferentes. Né? Que elas saiam, muitas vezes elas entram extremamente cruas ou elas entram com uma formação deficiente, mas que elas saiam de lá que vire uma chavezinha. Então, a cada curso que a gente dá, né, e que não seja, não somente o meu curso, mas eu estou terminando agora um curso de atualização, o primeiro curso que eu fiz dentro da minha clínica, com 15 alunos, a grande maioria deles são recém-formados. Tem uma delas que ainda não se formou, no interior aqui de São Paulo. Então, assim, eu vejo que é uma missão, né, trazer para esse aluno. Eu já sei que eu mudei 15 cabeças ali. Eu e a Andrea, né, que somos as coordenadoras do curso, já mudamos muito a cabeça daquelas pessoas. Indo agora para o último módulo. Né? A gente já transformou a odontologia delas de uma forma muito mais real e valorizada. Perfeito, né? excelente. Então, acho que é uma forma da gente trabalhar. Então, tipo, ajustar a educação, precisa algum tipo de regulamentação, mudança. Seria um restart mesmo de currículo, né? Restart de currículo. Tem muitas universidades que já estão fazendo, né? Algumas alterações em currículo. Mas ainda pensar na formação do aluno, trazendo a parte básica junto com a clínica. Mas o que eu vejo, o problema é a quantidade de cursos de graduação que não estão preparados para ensinar odontologia da forma como ela deve ser. Joia. Né? E você? Só ver também que ninguém sai da faculdade querendo fazer pós mais hoje em dia, né? Muito raro. Muito raro. Interessante. Muito raro. Verdade. Por conta mesmo. do desestímulo da pesquisa Não, mesmo. porque para fazer o que eles... desestímulo a pesquisa, pesquisa. porque o que eles veem no Instagram, os alunos, eu tô falando, não precisa de especialização, não precisa de nada. Você consegue sair de formação fazer, mais, você faz né? um curso muito rápido. Eu lembro, eu na faculdade fui fazer iniciação científica, tava louco para acabar, porque eu queria entrar logo na especialização, depois eu queria entrar logo no mestrado, antes de ir para a clínica, eu queria fazer tudo isso. E hoje em dia, as pessoas querem ganhar dinheiro logo. O que vai dar mais dinheiro? Então, acho que desde a graduação, provavelmente hoje em dia, os professores não estão mais dando esse estímulo, não todos, lógico,
a pós-graduação. E aí já vai formar melhor os alunos. Outro dia me mandaram no Instagram, Gui, eu te sigo, eu acho muito legal, eu vou me formar daqui 6 meses e eu queria já entrar de cabeça na odontologia digital. Onde eu invisto primeiro? Investe num curso de atualização, depois você investe numa especialização, depois você investe em outro curso de atualização para ver que área que você gosta, só para você sair direto e querer fazer as coisas. Então, eu acho que isso que tá pegando, a gente tá vendo, principalmente em mídia social, uma vida muito fácil Real. da odontologia e que é irreal. Ela existe para muita gente, é carro importado. Pô, eu desde sempre admiro o Scopin. Eu não pelo carro que ele tinha, nem sei que carro que ele tem. Continua o mesmo Corolla faz 20 anos. Eu troco de dia. E aí, hoje em dia, não, porque hoje em dia você sabe que o cara com 5 anos de formado tá andando de Porsche. E é isso que as pessoas. Tão Eles não mirando, falam assim, né? meu, eu quero ser igual a Scopin, que ele é ninja, Mas cara. as pessoas O Kina, o Hirata. Não tem mais esses ídolos assim. Mas para as essa pessoas estão nova perdendo geração. esses mentores. É isso, A não gente existe mais esses sempre mentores. tínhamos, né? Nossos Sempre, mentores, aquela pessoa que a sim. gente olha e fala, puxa, eu quero seguir ali. da O meu Pério, eu quero próprio ser igual orientador aquele de cara. iniciação científica, que eu achava o máximo, Ah. né? O meu orientador do doutorado falou, puxa, eu quero fazer o doutorado com aquele cara, Com porque eu vou ele, aprender. porque é ele. Mas as pessoas perderam a noção dessa inspiração, do mentor, da referência, né? Interessante. E que era alguém que estudava, e era alguém que publicava artigo, e era alguém que fazia Como eu hoje em falei dia. pra E vocês, hoje em dia tem algumas pessoas que acabam me escrevendo e falam, puxa, eu me inspiro muito em você, eu tô vendo que eu sou recém-formado e que você teve um caminho aí, um percurso. Isso é muito bacana, né? Da gente poder falar um pouco da nossa trajetória e falar, pô, eu não tô sentada aqui hoje porque eu sou recém-formada, eu já fui lá e fazer... Não, né? Foi muito Existe um orgânico, caminho, né? né? Existe um caminho e eu falo pro recém-formado, calma, estuda, vai no seu caminho que as coisas vão dar certo. Se você fizer com honestidade, com ética e gostando do que você faz, vai dar certo. Perfeito. E é Muita isso que a calma gente nessa precisa hora. colocar na cabeça das É pessoas, é isso, eu acho. Porque isso do sair, montar um consultório boutique, né? Vamos falar assim. Fazer um curso de nada e começar a fazer procedimentos sem Desnecessário. embasamento científico, sem nada, e ficar milionário. Colocar uma técnica com o seu nome e com 2 anos de formado você dá curso, mentoria VIP, cobrando 10 mil o curso, porque eu sei que tem gente que é assim, tem gente que trabalha toda sexta-feira, conheço gente, toda sexta-feira, mentoria VIP para 4 pessoas dentro da clínica, cobrando 10 mil o curso. 40 mil toda sexta-feira, sem ter feito uma especialização, uma pós, nada. Então, nem a pessoa que está cobrando 10 mil. Tudo bem, o problema é dele, quer né? cobrar, O problema lógico. é a pessoa que vai fazer. Sim. E que está se Que tá sem espelhando referência. nessa pessoa que se formou há 2 anos. Ele está sem referência. E precisamos falar sobre isso. Aqui a gente fala assim, o que a gente fala assim, se a gente quer mudar a cabeça das pessoas, se a gente quer valorizar, porque também jornada profilaxia e prevenção, a gente quer voltar para a ideia de que a odontologia é uma área da saúde e não só intervencionista. Sim. Porque senão a gente vai tudo tem que intervir. Na verdade, você não precisa. Você pode prevenir muita coisa. Cara, é um crime ouvir algum dentista falando profilaxia, eu não faço. Profilaxia eu não faço. É muito estranho, assim, ouvir isso. Joia. Então, mensagem final. Primeiro, muito obrigado por vocês dois. Um bate-papo excelente. Muita informação de valor. Não poderia ser diferente vindo de vocês dois. Então eu gostaria de agradecer aqui. A gente está dentro da Dental Kramer Experience. Quem não conhece ou quem não teve oportunidade, é um espaço aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Tá? É um espaço como se fosse um showroom, vou dizer assim, para os dentistas entenderem de tudo sobre odontologia, desde o mais simples ao mais complexo. E tem áreas de treinamento, áreas de educação. E fiquem à vontade, podem entrar no site e ter informações sobre a Dental Kramer Experience. Perfeito? Então, esse espaço a gente criou para desenvolver boas práticas, tentar levar uma odontologia com ética e boa postura para pacientes, para dentistas, para profissionais do mundo inteiro. Então, eu gostaria de encerrar dessa maneira formal, mas do ponto de vista informal, eu gostaria de agradecer muito vocês dois.
Ana e Gui, obrigado. Obrigada. Foi muita informação. Vocês não têm noção a quantidade, vocês não têm noção a quantidade de informação que foi dada. Eu anotei várias coisas lá que ficam pra mim na minha cabeça remoendo. E eu falo assim, o cérebro humano é uma esponja, né? Só que assim, depois de uma certa idade você começa a esquecer as coisas. Então você precisa anotar, assim, ó, coisas importantes eu anoto. Eu anotei coisas extremamente interessantes. Então, pessoal, vocês que estão no podcast, em qualquer uma das plataformas, no YouTube, eu, Oswaldo Scopin, gostaria de agradecer a presença de todos. E lembrando que esse é mais um episódio da jornada da profilaxia e da prevenção no podcast da Boca para Fora da Dental Kramer. Ana, boa noite. Obrigado por ter saído da sua casa, deixado suas filhas e o marido. Muito obrigado. Já falei Gui. que eu iria pra qualquer... A gente ia pra Piracicaba. Que bom, Sofia. Muito obrigado pela confiança em mim. Gui, obrigado, cara. Valeu, muito Mais obrigado. uma vez juntos. Sempre um prazer. Você pra mim é um jovem talento e sempre aprendo com você. Muito obrigado. Sempre aprendo com você, sempre. Legal, Obrigado, que bom. cara. Valeu, você sabe, um dos meus ídolos também, então sou fã. E Sempre vai. um prazer. Sempre uma referência, Sempre né? uma Nossa referência, mesmo sem saber É. o seu carro, você é uma referência. Valeu. Gostaria de agradecer o pessoal aqui todo. Denise, obrigado. Carolina e Túlio, que estão aqui até agora. Obrigado mesmo. Ticiane, Maria Eduarda, Fernanda Bento e toda a equipe da Dental Kramer Experience. Obrigado por permitir criar esse vídeo podcast para tentar impactar de maneira positiva pacientes e profissionais da odontologia brasileira. Beleza? Obrigado a todos e até a próxima. Valeu, até. Meu, até.